Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o Dr. Clemente Augusto Souza Tanajura, professor associado do Departamento de Física da Terra e do Meio Ambiente do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. Fique com a gente, veja se ainda não está inscrito, faça a sua inscrição, comente e compartilhe. Abeco a Consciência. Salve, amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Estamos de volta agora com o professor Clemente Tanajura. Tudo bem, Clemente? Tudo bom, Ricardo? Joia, prazer estar aqui. Muito obrigado. Prazer é nosso tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite aqui da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, no nosso programa Abeco a Consciência. Então, um programa que visa a divulgação científica, a curadoria da memória científica, disponível no YouTube gratuitamente, através do canal Abeco a Consciência, e também nos diferentes mídias sociais, aí, como Facebook, Instagram, e na própria página da associação, certo? Então, Clemente, para começarmos nosso bate-papo de hoje, eu peço que você fale um pouco sobre você, sobre sua carreira. Certo. Então, queria reiterar novamente meu agradecimento à Abeco, em seu nome, né, Ricardo, que me fez esse generoso convite de poder me apresentar e poder oferecer algumas informações sobre a minha própria carreira e também falar um pouco sobre o meu trabalho. Então, minha carreira ela começou quando eu era ainda um aluno de graduação em engenharia, sou engenheiro mecânico, e entrei em 1978 na UFRJ, na Escola de Engenharia, e lá fui exposto a muitos bons professores e que me deram uma visão muito boa da física, da programação, da própria computação científica, já em 78. Então, me lembro que no primeiro ano de graduação da UFRJ, eu já fui exposto a um curso de programação. Então, foi muito importante essa formação que eu tive associado na UFRJ por causa disso. Então, eu me formei em engenharia na UFRJ, me formei em 82, em engenharia mecânica nuclear. Então, eu sou, na verdade, um engenheiro que tem bastante visão da física nuclear, relatividade, fiz cursos de física moderna também. E a engenharia nuclear em 78 era muito... os prognósticos de desenvolvimento da engenharia nuclear eram muito positivos, porque em 1975 o nosso presidente Geisel assinou um grande acordo de cooperação com a Alemanha para a construção de 8 usinas nucleares no Brasil. Então, era uma engenharia do futuro, uma coisa que havia perspectiva de ter muito emprego, muito desenvolvimento associado à engenharia nuclear. Então, foi muito natural na UFRJ entrei na parte de engenharia mecânica, mas em mecânica você podia se especializar em mecânica mole, mecânica dura e também em nuclear. Então, fiz essa opção pela nuclear, que foi muito bom. Acabei fazendo também um mestrado em engenharia nuclear, mas eu tive uma grande ênfase em programação, onde eu aprendi métodos de elementos finitos, e aí trabalhei bastante com modelagem no meu mestrado, ainda num problema associado à engenharia nuclear. Mas depois de algum tempo eu me cansei da engenharia nuclear, porque todo mundo me perguntava quando é que a bomba brasileira iria ser feita, né? Eu não aguentava mais essa pergunta. E a engenharia nuclear, mesmo ao longo dos anos, ela ficou aquém das expectativas de desenvolvimento. Você vê que hoje nós temos apenas uma usina em funcionamento, né? Uma outra tentando ser finalizada, e você vê que aquele programa da gente ter 8, 10 usinas nucleares realmente nunca saiu do papel.
Então, eu fui fazer um doutorado em engenharia, em matemática aplicada, onde eu já queria trabalhar com meteorologia. Então, eu queria usar todo o conhecimento que eu tive de mecânica dos fluidos, programação, de física, de matemática, e então achei que podia usar todo esse conhecimento para trabalhar com modelagem, métodos numéricos na área de meteorologia. E então fui para a Universidade de Maryland, em College Park, nos Estados Unidos, fui em 1990, e entrei no programa lá de matemática aplicada, dentro do departamento de matemática da universidade. Então, minha aceitação no doutorado foi em matemática. E, com isso, eu já era funcionário do LNCC, mas depois eu volto a falar isso, o Laboratório Nacional de Computação Científica, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E, então, eu fui lá para fazer esse doutorado em matemática aplicada, mas no meio do caminho, o meu grande orientador, que foi o Ivo Babuška, ele meio que me colocou com uma decisão muito difícil, porque logo após o exame de qualificação, que não teria condições de me orientar em meteorologia. Perguntou se eu queria trabalhar com um problema ligado ao submarino, um problema de ondas sonoras e radares na subsuperfície da água, né? E aí eu fiquei muito desapontado, porque eu fui fazer o doutorado justamente em métodos numéricos e queria fazer o doutorado em meteorologia. Aí eu saí desse doutorado em matemática aplicada e recomecei o doutorado em meteorologia, que minha matemática aplicada era em matemática e meteorologia. Aí eu acabei migrando para o departamento de meteorologia e fui, então, fazer o doutorado em meteorologia, completamente. Foi um doutorado longo, porque só de disciplinas, eu fiz 22 disciplinas no doutorado, entre a matemática e a meteorologia. Então, foi muitas disciplinas. Então, me doutorei em 96. Clemente, toda essa experiência é ainda nos Estados Unidos, as 20 ainda nos Estados Unidos. A migração do mesmo programa, mas com áreas distintas, tá? Exato, porque o departamento de matemática aplicada lá é muito versátil. Eu li numa revista, na verdade foi num jornal, numa tirinha de jornal, que havia esse programa de matemática aplicada dentro do departamento de matemática da Universidade de Maryland. E o departamento de matemática aplicada, o programa, né, ele funcionava em parceria com áreas de aplicação. Então, você era o doutorado em matemática, mas com várias áreas de aderência. Você podia escolher, por exemplo, engenharia, meteorologia, havia várias áreas do conhecimento na qual a matemática aplicada era empregada. E aí, então, a minha ideia era fazer o doutorado em matemática, mas aplicado à meteorologia. E aí, na hora H, o meu orientador da matemática, que era um grande matemático, o Dr. Ivo Babuška, ele foi uma sumidade, tem inclusive o teorema Babuška-Peretz na área de elementos finitos, todo mundo usa, é uma referência internacional, já foi. Ele era já bem idoso quando ele foi meu professor, meu orientador. E aí fui, então, migrei completamente e me doutorei em meteorologia. Mas eu fiz muitas disciplinas também associadas à oceanografia. Então, a minha carreira começou na engenharia, passou pela matemática, pela meteorologia, e hoje eu trabalho muito, minha dedicação principal é em oceanografia física e oceanografia operacional. Então, eu me doutorei em 96. Em 96, trabalhei muitos anos em parceria com o CEPETEC e INPE, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. E logo que eu voltei do doutorado, eu comecei a ter uma forte parceria com o CEPETEC, com a minha grande colega, professora Xin-Chan Shou, e também trabalhei com aderência a um modelo de solo, planta, atmosfera, que foi muito importante para mim. E então, quando eu terminei o doutorado em meteorologia, eu voltei para o Brasil e como eu era funcionário do Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro do Laboratório Nacional de Computação Científica, que hoje está localizado em Petrópolis, eu então pude ter essa flexibilidade de ter uma forte parceria com o INPE. Trabalhei indo e vindo com o INPE
no INPE por alguns anos, uns 5 anos, eu mantive uma forte parceria com o INPE. Então, eu tenho muitos bons amigos hoje no INPE, conheço muita gente lá, dentro do INPE, dentro do CPTEC, por causa desses anos que eu convivi com esses colegas. Foi muito rica essa experiência. Então, tem uma formação bem eclética, né? Que ela veio da engenharia para meteorologia, para oceanografia, e hoje eu trabalho numa área que é associado a métodos de assimilação de dados, que é justamente uma área que envolve bastante matemática aplicada, e eu posso usar todo esse arcabouço de conhecimento que eu pude reunir ao longo dos anos, né? Maravilha. E nós vamos falar aí dessas aplicações, desses projetos, né, e dessa contribuição que você vem dando, principalmente para o Instituto de Física e o Instituto de Geociências no departamento no curso de Oceanografia, né? Eu esqueci de mencionar, Ricardo, que realmente eu fiquei no LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica. Eu fui contratado em 88 e eu fiquei lá até 2007. E aí, em 2007, eu fiz em 2006 o concurso para ser professor da UFBA, no Instituto de Física, apoiando o curso de bacharelado em Oceanografia. Eu fiz esse concurso em 2006, em 2007 eu fui contratado, então eu pedi demissão do LNCC em 2007 para iniciar a minha carreira na UFBA. Então eu recomecei a minha carreira, eu já era pesquisador associado do LNCC em 88, e aí quando entrei na UFBA, entrei de novo como adjunto 1, recomeçando a minha carreira do zero. Inclusive a perda salarial na época foi bem significativa. Mas eu vim por motivos pessoais e começar uma vida nova aqui na Bahia, no Nordeste. Eu tenho sangue baiano também, né? Meu pai era baiano, do interior da Bahia, de Caetité, e ele foi para o Rio de Janeiro, em 45, fundar um grande hospital, que era do Estado do Rio, chamado Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro. E ele foi em 45, recém-formado aqui na UFBA, né? Ele foi para o Rio de Janeiro para ser médico desse hospital que estava sendo inaugurado logo depois da Segunda Guerra. Então, eu nasci no Rio, mas eu tenho sangue baiano também. Então, vou vir na Bahia. Foi muito bom. Tenho 50% baiano, pelo menos. Tá certo, Clemente. É isso aí, são as idas e vindas da nossa vida, né? Que não é uma linha reta. E é importante esses relatos até como um estímulo, né? Muitas pessoas, às vezes, elas estão um pouco descontentes na área que fica atuando, mas às vezes um estímulo assim pode ser positivo para renovar alguns ares, mas obviamente tudo tem um preço, tudo tem um custo, né? Uma aplicação, nada vem assim muito fácil. Clemente, lembrando essa trajetória, e eu quero que você cite algumas pessoas, professores, pesquisadores, enfim, que influenciaram sua carreira positivamente, né? Algumas pessoas, obviamente, não vai ter espaço para todos neste programa, mas como um dos objetivos é a curadoria da memória científica, é muito importante que lembremos aí de quem nos antecedeu, quem nos ajudou nesse percurso, né? Nos formou, enfim. Começando da graduação, porque se eu for para o pré-primário, todos nós temos grandes lembranças, né, de professores e professores da nossa formação básica, mas teve um professor na UFRJ, professor Barcelos Neto, acho que é João Barcelos Neto, que era um professor de física que eu tive na UFRJ, que ele era tão bom professor que quase que eu saí da engenharia para fazer astrofísica. Então, ele me empolgou muito a realmente estudar mais profundamente os fenômenos físicos, e ele era uma grande inspiração. Um outro professor também que foi muito importante para mim na graduação ainda na UFRJ foi o professor Nilson Roberti, que foi o meu orientador a gente chamava de projeto de final de curso, né? Hoje é o TCC. Então ele foi meu orientador no final do programa. Ele também
me ajudou muito, foi um grande estímulo que ele me deu para perseguir e entender a área de programação, de modelagem como um todo. Foi um professor muito bom na área de engenharia nuclear, assim como o professor Eduardo Gomes Dutra do Carmo, também da UFRJ. Então, 2 professores, o professor João Barcelos no iniciozinho do curso e outros 2 professores já no final do bacharelado, foram realmente muito inspiradores pelo formalismo, amizade, dedicação que eles tinham ao seu trabalho, e foi, sem dúvida, uma grande inspiração para mim. No mestrado, o meu orientador, o professor Galeão, né, Augusto César Noronha Rodrigues Galeão, que deu uma grande contribuição na minha formação, foi meu queridíssimo orientador de mestrado. Ele era já funcionário do LNCC, e, assim como ele, vários outros professores do LNCC tiveram influência do professor Luiz Bevilacqua, e junto o Bevilacqua com o Galeão criaram essa área multidisciplinar que hoje a CAPES abriga dentro dos seus programas de pós-graduação. Então, tem uma categoria que, na época, foi criada por eles, nessa área multidisciplinar, que hoje tem dezenas de programas de pós-graduação vinculados a essa grande área multidisciplinar. Então, o Galeão também foi, assim como o Eduardo Gomes Dutra do Carmo, foram muito importantes para mim também no mestrado, principalmente o Galeão. E durante o doutorado, o meu orientador de doutorado foi o professor Shukla, Jagadish Shukla. Ele também foi uma grande inspiração para mim. Ele é indiano e ele foi fazer o doutorado no MIT, já tendo um doutorado na Índia. Então, ele fez 2 doutorados. O cara era realmente excepcional. E ele me inspirou muito como em pensar grande. O professor Shukla, ele, enfim, quando a gente estava ainda mal começando a fazer previsões de El Niño interanual, não é? E ainda estava tentando destravar alguma previsibilidade sazonal, ele já pensava em previsões decenais. Então, ele é um cara que sempre pensou grande, os desafios de você fazer uma previsão daqui a 10, 20, 30 anos, não como um cenário, mas realmente tentar fazer uma previsibilidade mesmo. Então, o Shukla, ele realmente foi excepcional, porque nós tivemos assim, um contato mais de convívio no laboratório, porque eu trabalhava muito sozinho, e ele também não tinha muito tempo, mas sempre nos momentos críticos, que foram alguns 2 ou 3 momentos críticos no doutorado, ele me atendeu e funcionou como se fosse um verdadeiro guru, me iluminando as ideias e me dando boas direções. Outro professor que também tinha o doutorado foi muito importante para mim foi o professor Jim Carton, que é um grande oceanógrafo. Também ele era um excelente professor e aprendi muito oceanografia física com ele. Então, eu tive cursos de oceanografia, foi excelente. Até o campo fizemos juntos com o Carton. Então, o Carton também me influenciou muito com esse conhecimento da oceanografia. O programa de meteorologia hoje da Universidade de Maryland, na verdade, o próprio departamento mudou o nome, né? Era Departamento de Meteorologia, se transformou em Departamento de Ciências Atmosféricas e Oceânicas. Então, ele tem um departamento hoje, ampliaram o departamento justamente porque havia muita oceanografia dentro desse departamento. E também no doutorado, um grande, que na época, quando eu entrei no doutorado, ele estava finalizando o doutorado, foi o professor Benjamin Kirtman, que hoje está no RASMAS, né, no Rosenstein School of Marine, RASMAS, Rosenstein Atmospheric, eu não lembro o nome, mas é o RASMAS, na Universidade de Miami. E o Kirtman, ele era desse laboratório em Maryland, e ele depois foi para o RASMAS. O Kirtman também me ajudou muito, porque ele trabalhou muito comigo, me deu muito apoio. Então, o grande conhecimento que ele tem, e o grande apoio que ele me deu no dia a dia, em troca de ideias, conversas, também me influenciou muito
como ele me mostrou a realidade de você poder conversar sobre os problemas científicos, você trocar informação, como se fosse um brainstorm que você podia fazer sempre, e ele estava sempre pronto para fazer essas discussões. Então, também foi um jovem doutor na época, mas que me influenciou muito. Além disso, lá em Maryland, nesse centro que era dentro da Universidade de Maryland, Center for Ocean Land Atmospheric Studies, que era o COLA, ele recebia inúmeros professores de outras universidades para dar seminários e palestras. Para você ter ideia, tive a oportunidade de assistir 2 palestras do professor Edward Lorenz, que é esse grande criador da teoria do caos, e tenho até uma foto com o Lorenz, num desses seminários. Então, esse conjunto de seminários também foi uma única pessoa, mas os vários ilustres professores que lá tive a oportunidade de conviver, presenciar, conversar, também influenciaram muito a minha carreira, porque eles são sempre inspirações para que você queira fazer sempre cada vez melhor. Então, acho que isso foi a grande lição que todos eles me ensinaram. O professor Babusca, Ivo Babusca, eu já mencionei, foi meu orientador na matemática. O que ele me inspirou foi na dedicação que ele tinha ao trabalho. Ele acordava basicamente 4h30 da manhã todo dia, ia para a universidade, chegava na universidade 5h, 5h30, fechava a porta, trabalhava 3 horas para ele, pensando, trabalhando sozinho. 8h30 da manhã ele abria a porta e começava o dia dele se interagindo com outras pessoas. Tinha essa rotina, durante anos e anos e anos ele manteve essa rotina, essa dedicação também me inspirou muito. Quando eu tinha aula de dúvidas, ele marcava a sala de reuniões para dúvida, ele marcava a sala de reunião de 7 da manhã às 7 da noite. E ele falou que só não marcava até mais tarde da noite, porque a esposa dele não ia gostar se ele chegasse em casa muito tarde. Mas é a dedicação que ele tinha ao trabalho e aos estudantes dele, aos alunos dele. Então, realmente, tudo isso me inspirou muito. Ele deixava muito espaço para tirar dúvidas. Exatamente, muito espaço para tirar dúvidas. Clemente, não era toda semana, mas era isso. Sim, bacana. Interessante, né? Vermos aí, aprendermos também métodos diferentes de trabalho e posicionamentos profissionais. Isso ajuda bastante até definirmos, né? Irmos nos adaptando a coisas ou trazendo adaptações que encaixem melhor no perfil de cada um, para buscarmos sempre a excelência, tentarmos ser mais produtivos, enfim. Antes de avançarmos, Clemente, para aquilo que você atua hoje, os principais projetos, você foi aproveitando essa experiência que você adquiriu tanto na meteorologia como na oceanografia, eu queria que você explicasse de uma maneira bem simples, né, a diferença entre meteorologia e climatologia, né, para um público mais amplo aqui que assiste e curte o canal. Se confunde muito esses termos. Acho que a meteorologia seria um termo mais amplo, até mesmo do que climatologia, porque acho que a climatologia ela pode ser encaixada como uma área da meteorologia, porque a meteorologia ela transcende a própria atmosfera, apesar do nome meteoro estar associado à atmosfera, não é? Ou seja, o estudo da atmosfera, mas devido às grandes conexões que a atmosfera tem com os processos terrestres, com a interação do gelo, atmosfera, oceano, atmosfera, não é? Então, fica realmente muito difícil de você fazer uma distinção. Eu acho que a meteorologia ela poderia ser vista como uma área, talvez até um pouco guarda-chuva em cima da climatologia, porque vários meteorologistas se especializam em clima. E aí, dentro da área de clima, na climatologia, você pode focar algumas escalas de tempo. Então, por exemplo, aqui na Abequa, a ênfase talvez não seja no tempo presente, tem muitas associações ao Holoceno, ao próprio Quaternário, que é muito mais amplo, não é? Então, você tem
essa escala de tempo que a climatologia ela pode ir desde uma variabilidade interanual, sazonal a interanual, até multimilênios, né? Então, a climatologia também é muito ampla e a climatologia necessariamente envolve todos os processos do sistema terrestre, incluindo os processos biogeoquímicos, os processos de interação oceano-atmosfera e terra-atmosfera, e até mesmo as relações da atmosfera como um todo, porque dentro da atmosfera você tem a troposfera, que é onde a gente tem os primeiros 10, 12, 14 quilômetros da atmosfera, que é a troposfera, onde está basicamente toda a água e o ar, não é? Mas tem essa parte da estratosfera, da magnetosfera, que você pode ir muito além, né? Isso também é considerado a atmosfera, né, de alguma forma. E a atmosfera, então, ela pode ter essas várias escalas espaciais. Mas é isso, a meteorologia, o pessoal que pensa em meteorologia pensa muito em tempo. Aí sim, uma grande distinção entre o que é tempo e o que é clima. Isso é uma coisa interessante as pessoas fazerem essa distinção. O tempo é aquela variabilidade de alta frequência da atmosfera. Então, se vai chover hoje, se vai chover amanhã, qual foi a temperatura ontem, entrou uma frente fria. Então, essa é a variabilidade do tempo. Então, e em contrapartida ao clima, que seria uma variabilidade de mais baixa frequência da atmosfera, onde, claro, que o clima é formado pela síntese da alta variabilidade. Quando você pega uma série temporal longa e tira uma média, tira o seu desvio padrão, pega os principais modos de variabilidade, você está fazendo um estudo de clima, mas observando a atmosfera na sua alta frequência para você poder entender como que essa alta frequência, na média, ela funciona, seus ciclos sazonais, sua variabilidade interanual. Então, as coisas todas estão conectadas, porque, no fundo, o clima vem da alta frequência, porque ele é a reunião desses vários fenômenos de alta frequência que acabam se combinando para poder definir o que é um clima, né? E o clima também influencia o tempo, claro, né? Ainda mais agora nesse cenário de mudanças climáticas que nós estamos entrando, né, já há vários anos. Nós temos, então, uma alteração não só do clima como um todo, mas também da alta frequência, como que a alta frequência da atmosfera, como é que o tempo vai ser alterado em função dessa alteração mais básica de baixa frequência que vem pela essa mudança da composição da atmosfera, com os gases de efeito estufa sendo alterados, incrementados. Então, a diferença entre climatologia e meteorologia realmente é mais confusa, porque o meteorologista é um pouco espaçoso, ele gosta de invadir processos terrestres, biofísicos, ele gosta de incluir aerosóis, são partículas sólidas que vêm de queimadas, que vêm de moléculas que se desprendem do próprio oceano, né? Você tem a atmosfera, então tem muitas abordagens que o meteorologista acaba adentrando, né? O meteorologista trabalha com processos de interação oceano-atmosfera, tem a micrometeorologia, que trabalha com processos muito próximos da camada limite da atmosfera, junto com a camada de mistura do oceano, então ele está bem nessa interface, né? Da baixa atmosfera com o oceano superior. Então, o meteorologista é um pouco espaçoso, porque ele acaba invadindo essas áreas. Então, é difícil você falar que a climatologia, a parte da meteorologia, pode ser um pouco, digamos assim, errado, mas você falar que a climatologia, a parte da meteorologia, é bem aceito. Porque, então, eu acho isso. Eu acho que a meteorologia ela é um pouco espaçosa, ela acaba abrangendo o sistema terrestre como um todo. E eu acho que, no fundo, no futuro mesmo, eu acho que o que vai acontecer é que essas áreas se misturem cada vez mais. E que aí, tanto que os modelos hoje, antigamente você tinha um modelo atmosférico, você tinha um modelo oceânico, aí fizeram um modelo acoplado oceano-atmosfera, e agora já tem os modelos do sistema terrestre, né? Que eles englobam o ciclo biogeoquímico, incluem carbono, aerosóis, o ozônio,
Então, tem os modelos... Acho que você já está incluindo até o microplástico nos seus modelos, é isso também? Ainda não. Ainda não estamos. Tá certo. E falando nos modelos, Clemente, hoje em dia, quais são as suas principais áreas de atuação? Olha, a minha principal área de atuação hoje é em assimilação de dados oceanográficos. Essa é a minha principal área de atuação. Que eu acho que não é nem o que vem a ser a assimilação de dados oceanográficos? Exatamente, porque não existe, digamos, uma área, a área de oceanografia. Você encontra a oceanografia física, oceanografia química. Então, dentro da oceanografia como um todo, você pode dividir a oceanografia em 4 grandes áreas, né? Química, biologia, geologia e física, né? Então, essas 4 grandes áreas, mas a assimilação de dados, ela pode, no fundo, interagir com todas essas grandes áreas. A assimilação de dados é basicamente uma técnica matemática, existem várias técnicas, mas, de forma geral, é uma ferramenta matemática que faz uma combinação ótima ou subótima no sentido matemático, né? Porque nunca é ótimo, sempre é subótimo, mas tenta-se fazer de forma ótima do ponto de vista matemático. Você combinar dados observados, os dados podem ser in situ, de sensoriamento remoto, várias naturezas, dados de diferentes naturezas. Você combina dados observados com um campo de um modelo. Esse campo de um modelo pode vir de uma previsão de curto prazo, pode vir de uma climatologia. Então, a ideia da assimilação de dados é você corrigir os campos dos modelos na direção das observações e reduzir os erros desses campos, desses modelos. Ou seja, o modelo ele dá uma representação que é bastante limitada. Limitações na formulação física do próprio modelo, aproximações matemáticas, numéricas, do método numérico, da resolução. Não é? Tem várias limitações com as parametrizações físicas, que você não consegue representar todos os processos físicos em todas as escalas espaciais possíveis e temporais. Então, o modelo é limitado. E o modelo, então, tem muitos erros. Tem, inclusive, erros sistemáticos gravíssimos, né? Que atrapalha muito a previsão, atrapalha muito tudo. As observações, por outro lado, elas são também muito limitadas, porque você não pode observar, por exemplo, imagine você ter um sensor a cada 100 metros no oceano, ou um sensor a cada 100 metros na atmosfera, para você poder ter uma visão tridimensional ao longo do tempo da atmosfera. Você não poderia viajar de avião, não poderia embarcar num navio, não poderia fazer nada que ia estar cheio de sensores. Então, as observações, elas são sempre muito heterogêneas do ponto de vista espacial e temporal. Você tem boias de deriva, você tem perfiladores Argo, que perfilam o oceano até 2.000 metros de profundidade, mas tem cerca de 4.000 no oceano global. Não é? Você tem dados de sensoriamento remoto que permitem você observar com boa resolução, mas é apenas na superfície do oceano, né, na pele, naqueles primeiros 2 milímetros ou 3 milímetros do oceano, onde você observa a temperatura da superfície do mar, a salinidade da superfície do mar. Hoje mesmo, até correntes, né, você já consegue ter um grande projeto para você ter um campo global de correntes oceânicas observado. Então, mas é só na superfície. Então, quando você combina os dados observados de diferentes naturezas com o campo do modelo, você corrige o campo do modelo 3D e corrige na direção dessas observações. E essas observações, elas conseguem extrapolar a informação de onde tem observação para onde não tem observação. O modelo faz isso dinamicamente. Então, você corrige o campo do modelo. E para que serve, então, essa assimilação de dados? Qual a utilidade dela? A utilidade histórica e a motivação histórica da assimilação de dados é criar a condição inicial dos modelos previsores. Para você fazer uma boa previsão, você tem que ter uma boa condição inicial. Você pode ter o melhor modelo do mundo, você pode ter o melhor computador do mundo para resolver esse modelo, você pode ter um modelo de alta resolução perfeito. Mas se você inicializar ele com condições de iniciais completamente erradas, né? Pega uma situação de Marte e põe aqui para a Terra, ou então você pega inicializar a previsão aqui para a América do Sul com condições lá do Ártico,
né, ter com menos 50 graus Celsius, você vai certamente errar sua previsão aqui para a América do Sul. Então, a qualidade da condição inicial é fundamental para uma boa previsão, entre outras coisas. Então, a razão histórica de você desenvolver os métodos de assimilação de dados é essa de você poder construir um bom sistema previsor, para você gerar uma boa condição inicial. Agora, além disso... Pois não. Não. Pode continuar, por favor. Isso. Então, para não me alongar muito, entretanto, além da condição inicial, a assimilação de dados ela serve para vários outros propósitos. Por exemplo, você pode utilizar essas séries temporais nas quais você fez uma assimilação de dados por longo período. Você pode pegar um modelo hoje, pegar os dados dos últimos 30, 40 anos, por exemplo, e assimilar esses dados sistematicamente dentro do modelo, criar uma nova série temporal com o modelo do estado da arte, hoje pegando dados antigos de temperatura, salinidade, do que for do teu modelo, se for da atmosfera, se for de biogeoquímico, enfim, do que você pode trazer, resgatar esses dados, assimilando ele em modelos que estão tentando recriar esse clima pretérito. E aí, com isso, você vai ter uma série temporal de modelo corrigido por essas observações, e você vai poder ter um diagnóstico muito mais preciso de como era o clima de 1960 para cá, por exemplo, de 1900 para cá, do que se você fizesse uma simulação puramente pelo modelo. Então, a assimilação de dados ela apoia muito os estudos climáticos, porque você consegue recriar o passado com muito mais precisão, combinando dados pretéritos com simulações pretéritas também do modelo e corrigir e fazer com que essas observações elas consigam ter a sua informação extrapolada no tempo e no espaço e consigam, então, corrigir o modelo de seus erros e conseguir ter uma representação mais realista. Outro grande uso da assimilação de dados é quando você usa ele como uma ferramenta para você planejar a implantação de sistemas observacionais novos. Então, você vai falar assim, onde que eu vou botar o meu sensor de temperatura? Aí você se pergunta, será que é melhor eu botar um sensor de temperatura junto com um de salinidade ou só temperatura? Tá bom. Qual é o custo-benefício de você implantar um sistema observacional muito complexo? Você vai poder, usando os métodos de assimilação de dados, você vai poder fazer testes numéricos para verificar que posição dá a melhor utilização daquele dado e que grandezas são mais importantes para serem assimiladas naquela localidade particularmente. Então, tem regiões de baixa variabilidade, onde você, por exemplo, não precisa ter uma grade observacional tão densa. Regiões de alta variabilidade, você vai ter que colocar mais sensores. Então, você pode dimensionar a quantidade de sensores e o tipo de sensor, tipo de grandeza física que você, hoje, do ciclo biogeoquímico, que você quer investigar usando a assimilação de dados. E ainda tem uma outra aplicação da assimilação de dados, que é a minha área, eu estou super empolgado, né, em falar nisso, porque ela pode ajudar também aos gestores, aos nossos tomadores de decisão, sobre a importância relativa dos sistemas observacionais que já estão implantados. Por exemplo, você tem um sistema observacional de XBTs, e aí você se pergunta, será que esse sistema observacional de XBT é importante? Será que eu posso pegar o dinheiro que eu aplico na manutenção desse sistema, botar para observar outras grandezas em outro lugar? Então, você pode fazer um teste onde você assimila todas as observações possíveis, incluindo essas dos XBTs, que são sensores de temperatura, né? E aí você faz uma outra rodada, aí você faz previsões com as condições iniciais que usaram essa observação, você faz simulações e verifica qual é a qualidade da tua simulação, da tua previsão. Aí depois você remove essa observação, como se ela não existisse. Então, você roda de novo as previsões para saber qual o impacto que aquela previsão que foi removida tem na previsibilidade do teu fenômeno, na geração de um vórtice, na intensidade de uma corrente, numa anomalia de temperatura, enfim, você vê... Você consegue ver o mesmo efeito físico sem necessariamente ter um equipamento lá, né? Exatamente.
Pode ser. E aí, então, já vou até adiantar a pergunta. Você acha que o trabalho que vocês vêm realizando, assim, qual a sua experiência sobre a aplicação deles para os gestores e tomadores de decisão nos diferentes níveis, municipal, estadual e federal? Obviamente, eu vejo aí uma aplicação clara, principalmente na indústria, né? Eu acho que Petrobras, uma empresa offshore, ela tem requer um nível desse tipo de situação, de trabalho, de investigação, mas em termos municipais e estaduais? Como que você vê a importância e o conhecimento? Você acha que esses gestores têm esse nível de conhecimento de ir até você e o seu grupo, buscar essa informação e torná-la prática para o cidadão aqui no dia a dia? Aí a gente tem que fazer uma crítica à própria sociedade brasileira, que ainda não consegue otimizar o seu conhecimento e a aplicação de seu conhecimento, né? Isso é uma coisa que a gente tem muito conhecimento, muito consolidado, que poderia estar muito bem aplicado no nosso dia a dia, e aqui no Brasil, principalmente, nós temos muita dificuldade em fazer essa ponte, não é? Então, toda essa área de assimilação de dados, que no fundo ela serve a grande área da oceanografia, chamada oceanografia operacional, que ela envolve a parte observacional, a modelagem e a previsão. Então, a oceanografia operacional, ela inclui essas três pilares, né, de você ter a modelagem, a observação, a assimilação, intermediando isso, e o sistema previsor. Ele poderia estar sendo muito mais bem aplicado do que hoje é. Mas, internacionalmente falando, os gestores, eles demandam diretamente informações para grupos que trabalham com assimilação de dados. Eu participo através da rede de modelagem e observação oceanográfica, que é uma rede que foi construída já tem mais de 12 anos, em parceria com a Marinha do Brasil e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o Centro de Hidrografia da Marinha, no Rio de Janeiro, e a UFRJ, e o CEMPES da Petrobras. Nós temos essa rede que foi formada há algum tempo atrás com mais atores, né? Havia a Universidade de São Paulo, a FURG, a Marinha do Brasil tinha o IAPM, outros institutos também estavam envolvidos, mas ao longo do tempo eles foram saindo do projeto, da rede. A gente tem uma rede hoje mais enxuta, digamos. A gente está até querendo ver se aumenta as instituições colaboradoras, e nós vamos conseguir isso, porque já temos projetos em andamento. Mas nesse projeto internacional, ele começou com o nome de GODAI, Global Ocean Data Assimilation Experiment, em 1998. O GODAI rodou de 98 a 2008. Em 2009, começou o projeto internacional chamado GODAI Ocean View, e o GODAI Ocean View rodou de 2009 a 2019. Em 2019 para 2020, nós inicializamos uma nova fase chamada Ocean Predict. Então, através da Rede Remo, nós participamos desse projeto internacional, que é formado pelos principais centros de previsão de todo o mundo. Centro no Japão, a NOAA, NASA, agências espaciais também participam do projeto. Então, é um projeto que tem, acho que hoje, 14 países envolvidos diretamente no projeto, e várias agências de observação participam também desse projeto. Então, esses tomadores de decisão, de perfiladores Argo, que perfilam o oceano até 2.000 metros de profundidade, não é? O oceano global, e dados de altimétricos, né, que conseguem capturar as anomalias da altura da superfície do mar com grande precisão de milímetros, né? Todos os gestores desses programas observacionais demandam atividades do nosso projeto internacional para oferecer a eles qual é o sistema observacional mais relevante, qual é a importância relativa, né, de cada sistema, como esses sistemas podem ser expandidos,
Então, você fazer um planejamento de qual é o número ótimo de perfiladores Argo que deve estar no oceano, quais as regiões que precisam de mais atenção, não é? Então, várias perguntas que os gestores fazem, eles demandam informação desse projeto internacional, que envolve desde a agência espacial japonesa até a europeia, bem ampla. Então, eles demandam. E, por exemplo, teve um exemplo que havia um satélite altimétrico, que é o Jason 1, ele rodou por 10 anos, mas ele tinha a expectativa de rodar por apenas 5 anos. O que aconteceu? Os gestores do programa falaram, eu preciso manter esse satélite no ar ou não? Então, um colega meu da Austrália, o Peter Oak, ele fez um experimento no qual ele pegava os 3 satélites altimétricos que estavam funcionando e assimilava os dados desses 3 satélites e fazia a previsão. Depois ele tirava um dos satélites, ficava com apenas 2. Depois ele tirava o segundo satélite, ficava com apenas 1. E depois tirava todo mundo, ficava com nenhum satélite altimétrico e via os impactos que isso havia na previsão. Baseado na informação e nos impactos que esse satélite produziu nas previsões e na própria estrutura do oceano, né? A agência espacial europeia, junto com o NASA e tal, decidiram aportar mais cerca de 15 milhões de dólares para manter o satélite no ar. Então, eles usaram uma informação experimental da assimilação para poder tomar uma decisão se valia a pena gastar esse dinheiro ou não. Porque a perda de um satélite, no caso dos dados coletados por ele, ia causar um prejuízo grande. Não era tão grande, porque o resultado dizia que, como você tinha 3, você saindo de 3 para 2, o impacto não era tão grande, mas de 2 para 1, o impacto foi tremendo. Entende? Então, eles puderam quantificar. Então, mesmo aqueles 10%, né, que foi, digamos, essa perda, foi considerada significativa, porque, às vezes, você errar uma previsão em 10% pode significar um bloom de uma alga, pode significar uma anomalia de temperatura do mar maior do que... Então, consideraram isso. Então, aqui, localmente, nós temos também poderíamos apoiar mais as nossas autoridades municipais e brasileiras como um todo, também fazendo essa verificação, para a gente otimizar os recursos e empregá-los de uma forma mais inteligente na hora de decidir onde observar e o que observar. Legal, Clemente. E você é um pesquisador aqui da Universidade Federal da Bahia, né, que sempre está envolvido em projetos tanto a nível nacional, mas também a nível internacional. E eu, quando converso com você, a gente sempre fala, né, da tua participação no BRICS, né, que é um consórcio entre países. E o que é o BRICS? E vamos dizer assim, quais são os países, né, que envolvem, e qual seria uma das atividades que foram propostas já em colaboração com esses países? O BRICS é essa reunião de um acordo, né, que foi feito entre os países em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, foi feito um acordo para que esses países em desenvolvimento pudessem se apoiar e, quem sabe, alavancar desenvolvimento científico e tecnológico, capacitação de recursos humanos, enfim, promover o desenvolvimento de seus países para poder oferecer mais bem-estar para suas próprias populações e para a sociedade global. Então, o BRICS ele tem uma proposta muito evidente de desenvolvimento, que é um sistema ganha-ganha. E, a partir do projeto Godai Oceanview, eu conheci muitos pesquisadores internacionais, e, no fundo, eu esqueci de mencionar o professor Konstantin Beliaev, que é um professor russo, matemático, trabalha com teoria da probabilidade, e a assimilação de dados pode ser vista como um problema de otimização dentro dessa teoria de probabilidade. E, no fundo, eu aprendi muito assimilação com ele. Nós trabalhamos juntos desde os anos 2000. Começamos no ano 2000, 1999, para falar a verdade, enquanto se conhecia ele lá no CPTEC INPE.
Então, ele, claro que foi um professor também que envolveu muito, mas já trabalhava mais como colega, né? Não me colocava mais na posição de professor-aluno, mas ele me ensinou muito. Então, já conheci o Konstantin da Rússia, através do Godai Rochanville, eu pude conhecer pesquisadores da China, da África do Sul, né, que estavam sempre visitando também, participando de colaborações com o Godai e o Godai Rochanville, e também da Índia. Então, por que não usar esse conhecimento que eu já tinha com eles para propor ações dentro do BRICS? Então, o BRICS já havia sido formado há muito mais tempo, mas nós propusemos um encontro em oceanografia operacional em Pequim há muitos anos, e aí fizemos um encontro que era com ênfase em países do terceiro mundo. Inclusive, vários países, independentemente de estarem no BRICS ou não, participaram desse encontro. Esse encontro, entretanto, foi já uma semente para um segundo encontro, também de oceanografia operacional, que também foi feito em Pequim, e depois acabou sendo criado um grupo de trabalho dentro do BRICS em ciências oceânicas e polares, para ciência e tecnologia oceânica e polar, dentro do BRICS. Então, dentro do BRICS tem alguns grupos de trabalho, e um desses grupos de trabalho é dedicado à oceanografia e ciências polares. Aí envolve mudanças climáticas, envolve plástico no oceano, envolve tecnologia de prospecção, de você ir numa região abissal a 10 mil metros de profundidade com um submarino chinês, vai capturar um pedaço de uma rocha um sedimento, alguma coisa que você possa trazer para a superfície para fazer uma análise mais meticulosa. Então, esse grupo de trabalho foi constituído através desse germe que nós plantamos há muitos anos atrás. Então, o BRICS ele já está agora, em julho próximo, vai ter a 4ª reunião desse grupo de trabalho, e essa reunião, a primeira formalmente como grupo de trabalho do BRICS foi em Brasília, a segunda foi na China, a terceira foi na Índia, a segunda foi na Rússia, a primeira no Brasil, a segunda na Rússia, a terceira foi agora na Índia, virtual. Essa da Índia foi virtual, e teremos outra virtual agora também, no dia 27 e 28 de julho, agora de 2021, que vai ser organizada pela China, vai ser virtual também. Então, esse grupo de trabalho, ele tenta o quê? Ele tenta elencar áreas de pesquisa que sejam de comum interesse a todos os países, e de forma que nós possamos usar técnicas semelhantes, por exemplo, a assimilação de dados, só que aplicada em diferentes regiões do planeta. Aplicada no Mar do Sul da China, aplicada no Mar Negro, aplicada aqui na foz do Prata, junto com a região da Lagoa dos Patos. Então, a gente pode usar as mesmas técnicas, modelos, etc., fazer investigações com técnicas semelhantes aplicadas em regiões diferentes. Então, o BRICS ele é muito mais amplo do que isso, porque envolve praticamente todas as áreas do conhecimento, mas ele tem um grupo de trabalho dedicado também à oceanografia, e então nós temos um projeto coordenado pelo professor Osmar Miller, da FURG, que nós temos participação da China e da Rússia, e em breve deve ser aberto novos editais, onde nós podemos propor novas parcerias. Uma coisa que eu estou tentando fazer, que não é nada fácil, mas eu vou tentar me mobilizar para tentar construir, é tentar fazer um programa de troca de estudantes e pesquisadores entre esses países. Quem sabe a gente consiga fazer isso no escopo de pós-graduação, para que você possa ter dupla titulação, ou então mesmo um intercâmbio entre pós-graduandos e pesquisadores no âmbito da oceanografia. É difícil formalizar, porque fazer vários convênios de memorandos de entendimento formais, multilaterais, com muitas instituições, né, juntas, é muito difícil. Vai fazer um acordo bilateral com uma instituição no Brasil, com outra instituição na Rússia ou na China, é bem mais fácil, é uma coisa mais pontual. Fazer essa coisa muito ampla e guarda-chuva, e que ainda permita outras universidades entrarem, é difícil. Mas o BRICS está atuando, e eu acho que com o tempo nós vamos ter cada vez mais visibilidade, esse grupo também vai ter mais visibilidade, e aproveitando agora a esteira da década dos oceanos,
onde nós temos que lutar para que a gente possa fazer uma conscientização maior sobre a importância dos oceanos para o desenvolvimento sustentável do planeta, da nossa sociedade do planeta. E então eu acho que há uma perspectiva boa de que esse grupo do BRICS consiga abrir também um pouco essa perspectiva de intensificação de colaboração e formação de recursos humanos. Bacana. E só lembrando, né, dos 5 países que compõem o BRICS, né, 3 estão no hemisfério sul completamente, o Brasil, a África do Sul e a Índia. E se somar aí as populações Brasil, Índia, Rússia e China, não tem para ninguém no mundo, né? Então, eu acho que é um grupo aí extremamente importante e muito amplo, né? Clemente, eu sei que tua atuação na meteorologia e na oceanografia é muito mais intensa, principalmente na área oceano-atmosfera, né? Mas como meteorologista, você também já atuou em alguns projetos de colaboração, de previsão, focados no agronegócio, né? Por que eu estou fazendo revivendo aí alguma coisa do passado? Porque você tocou na década dos oceanos, trabalha com oceanografia operacional, sabe da importância dos oceanos em termos de clima global, né? E a interferência direta no clima dos países. Afinal de contas, os oceanos cobrem 70% do globo terrestre, então é nítida essa importância dos oceanos. Mas dentro dessa visão climática, meteorológica, né, de meteorologista, qual é essa importância de você cada vez mais focar nesses estudos de assimilação de dados oceano, atmosfera, e porque isso vai impactar diretamente no agronegócio? Lembrando que o Brasil ele é um país nomeadamente agrícola, né? Se for comparar, botar no peso aí de termos de commodities, as nossas commodities mais que sustentam o país ainda vem da base da agricultura e da pecuária. Então, por mais que o Brasil tenha esse tamanho continental, ele é um país vulnerável, porque ele não é muito rico em termos de recursos monetários, e ele depende muito da extração do que vem da terra, vamos dizer dessa forma. E você, trabalhando como meteorologista e assimilação de dados oceanográficos, oceanografia operacional, você enxergando esse contexto global, como você vê essa nossa... o que você poderia dizer, até mesmo para os gestores, né, sobre essa vulnerabilidade do agro e da pecuária brasileira em relação ao entendimento e a manutenção de projetos que visem não só localmente, mas também esse globalmente? Porque eu vejo também seu esforço de estar conectado com o pessoal do BRICS, estar conectado com o pessoal da Austrália, dos Estados Unidos, enfim. Né? Tudo isso tem um porquê, né? Realmente o Brasil ele tem esse perfil, né, de grande capacidade de produção de alimentos e também um grande reservatório mineral. Nós temos bastante petróleo, temos ferro abundante, eu diria que o Brasil é um país rico, mas ele acaba gastando mal o seu dinheiro, né? Eu acho que o Brasil tem dinheiro, mas ele acaba gastando mal. Ele é pouco produtivo, então ele não é eficiente quando ele gasta o seu dinheiro. A gente arrecada cerca de 40% de tributos em termos globais, né? As empresas aqui no Brasil, por exemplo, pagam acho que mais de 35% de imposto. Então, é um custo muito grande para você poder produzir. E acaba que o Brasil, então, ele acaba tendo muitos gastos na sua máquina estatal e sobrando pouco dinheiro para que você possa investir em conhecimento e crescimento, novas tecnologias, porque o que hoje, no fundo, o poder
é pelo conhecimento, né? Quem tem o conhecimento, quem tem a tecnologia, quem tem de fato hoje o poder no mundo, seja o poder da comunicação, o poder do processamento dos dados, enfim. Então, essa geração do conhecimento é uma geração pelo poder, no fundo. É uma corrida, né? A corrida do conhecimento também está associada a uma coisa de poder. Então, eu acho que o Brasil ele tem que tomar bastante cuidado com essa questão de se apoiar completamente nos recursos naturais dele para se desenvolver. Meu pai, ele sempre contava uma história que o primeiro-ministro de Israel visitou o Brasil logo depois que Israel foi criado, que, né, foi relativamente recente, né? Então, o Brasil apoiou a criação do Estado de Israel e aí o primeiro-ministro de Israel, não lembro exatamente quem era, fez uma visita ao Brasil e ele declarou publicamente numa entrevista que ele não entendia qual era o problema do Brasil, porque o Brasil tinha água. Então, o problema básico de Israel, os caras não têm água lá. A água lá é contada a gota. Então, ele achava que o Brasil tinha tudo. Só o fato dele ter água significa que ele tem tudo. Então, o Brasil ele tem muita... quanto maior é a dependência do Brasil no clima, e na estabilidade do clima, digamos, pior é para a sua segurança. Veja agora, nós estamos numa situação que estamos vivendo uma grande seca na região central, sul e sudeste do Brasil, está afetando grandemente a produção de hidroeletricidade e vai encarecer muito a nossa eletricidade, porque você vai ter que ligar termoelétricas para poder contrapor isso. Então, a energia eólica, a energia solar, ela pode complementar uma grade, uma matriz energética, mas é muito difícil você ter uma matriz energética 100% calcada nessas energias alternativas ainda. Você tem que ter uma base, seja ela carvão, ou termoelétrica, ou hidroeletricidade, e a energia eólica, se parar de ventar, não tem eletricidade, não pode. Quer dizer, você tem que ter um sistema que ele complemente o sistema, mas ele não pode ser o pilar desse sistema. Então, o Brasil, ele realmente deve muito investir em meteorologia, em oceanografia, porque ele necessita ter boas previsões de clima para poder planejar os seus reservatórios e de água, que vão suprir eletricidade ao longo do tempo, como está fazendo agora, por exemplo. Então, as previsões climáticas que são feitas não só no INPE e no Instituto Nacional de Meteorologia, mas também fora do mundo, que é um grande consórcio, né? Previsões feitas na Europa, feitas nos Estados Unidos, todas essas previsões entram na pauta das discussões sobre qual será o boletim climático, digamos, a ser emitido em função dessa previsão. Então, a assimilação de dados oceânica, ela entra na construção da condição inicial do modelo acoplado global, do sistema global que prevê esses cenários de previsão tanto os cenários de mudança climática quanto a previsão rotineira e operacional na escala de 6 meses, tanto estendida de 15 dias, 20 dias, 30 dias, como de 6 meses, como de 1 ano. Né? Aquela previsão decenal do Shukla ainda é um pouco ficção científica hoje, mas, mas a previsão sazonal, na escala de meses a 1 ano, ela é rotineiramente feita como se fosse uma fábrica, onde ela é produzida a cada uma semana, ou a cada 15 dias, no mínimo, você produz uma série de previsões anuais para poder enxergar qual é a previsão de chuvas e temperatura em todo o globo, principalmente forçadas pelas variabilidades interanuais do Pacífico, né? Com El Niño, Laninha, você vê como afeta de forma heterogênea o clima. Então, quanto mais a gente conseguir aumentar a previsibilidade de clima, melhor para o Brasil conseguir fazer um bom planejamento de uso de seus recursos hídricos e, obviamente, seus recursos hidroelétricos. Não é? Porque, no fundo, para nós, água e eletricidade é quase a mesma coisa. Então, é muito importante que a gente consiga utilizar essas informações da assimilação no modelo oceânico. O modelo oceânico, junto com o modelo atmosférico, ele vai, junto com o modelo de atmosfera também, ele inclui os processos terrestres de solo, planta, atmosfera, ou seja, como a planta evapora, evapotranspora, ela
retém parte da chuva que não chega a cair no solo, nas folhas, né? Ele retém essa água que fica pronta para reevaporar. Então, esses processos todos são considerados de uma forma muito minuciosa. Então, esse trabalho que eu faço em assimilação de dados oceanográfica, ela é um pequeno tijolinho dentro desse grande conjunto do sistema climático e que pode contribuir para a boa previsibilidade, não só oceânica, quando você está vendo a previsão oceânica de curto prazo, né? Como enfoque na oceanografia operacional, você queria fazer previsão de correntes para busca e salvamento, para você poder fazer um estudo sobre dispersão de manchas de óleo, você tem que ter uma boa previsibilidade oceânica de curto prazo. Mas a previsão oceânica, junto com a atmosférica, em modelos acoplados, ela faz a previsão climática, que então é de grande relevância para todo o Brasil. E tive a oportunidade de colaborar com, hoje, um doutor formado pela UFBA, o Peter de Jong. Ele é um especialista em energia, em geração de eletricidade e matrizes de hidroeletricidade e os riscos que a gente pode ter com a falta de chuva na geração de energia elétrica. Então, fizemos estimativas de potencial de uso de vento para a produção de energia eólica na Bahia e em outros lugares. E a questão da hidroeletricidade é sempre muito complexa. Então, com esse conjunto de informações, você pode se planejar muito bem do ponto de vista não só para o agronegócio, como também para a energia, planejamento de oferta de energia para a sociedade como um todo, para as várias atividades, não só no agronegócio. Mas para o agronegócio, claro que é fundamental. Mas essa previsão climática, ela acaba adentrando a praticamente todos os segmentos das atividades econômicas no Brasil, porque ela está diretamente associada à geração de eletricidade. E hoje o homem, né, ele é ávido por eletricidade, esse negócio de carvão e petróleo, tudo. Se você tiver eletricidade abundante, ninguém está nem aí se o teu carro é combustão interna ou um carro elétrico. Você precisa ter eletricidade. Então, no fundo, o homem ele é ávido por eletricidade, não necessariamente por petróleo. A gente pode guardar o petróleo para fazer próteses, fazer prints 3D de coisas muito sofisticadas e deixar o petróleo para um fim mais nobre e usar essas energias renováveis realmente para suprir a eletricidade. Porque, no fundo, o que queremos é eletricidade. Bacana. E lembrando só que toda a descrição do professor Clemente Tanajura vai estar aí no vídeo, né? Então, facilmente vocês podem acessar nome completo, instituição, link para o currículo Lattes. Eu não poderia deixar de agradecer o Clemente por estar aqui conversando com a gente e também agradecer o nosso público aí, que já é um público que nos acompanha, tem nos acompanhado aqui durante essas entrevistas e que deixa o canal muito mais feliz e muito mais interessante. Tá? Clemente, entre tantas atribuições, uma que é muito nobre é a formação de recursos humanos. Né? Então, você é professor e também é professor no programa de pós-graduação em Geofísica, na área de concentração Oceanografia Física, né, da Universidade Federal da Bahia. Né? Resumidamente, fale sobre esse programa. Esse programa foi o primeiro programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Em 1968, 69, foi criado esse programa de pós-graduação em Geofísica, cuja ênfase era em geofísica aplicada, na parte de sísmica, métodos matemáticos de inversão, muita modelagem. E aí esse programa, tem um programa antigo, já formou dezenas e dezenas, eu acho que já tem, talvez, enfim, centenas, talvez, de alunos que foram formados nesse programa. E então, programa de mestrado e doutorado. Né? Eu pergunto porque nós temos aí uma plateia jovem, de estudantes que, pela faixa etária das estatísticas do YouTube,
uma faixa etária aí que a partir dos 17 anos até os 26, 27, então eu imagino que eles sejam aí alunos de graduação, né? Então é muito importante que eles saibam que eles têm outras opções, porque eles têm opções. Então o programa de geofísica, aí tudo bem, tem mestrado e doutorado. E doutorado, e ele é um programa que a origem dele foi em geofísica, mas em 2009 nós fomos generosamente convidados, nós buscamos esse espaço também, de abrir uma área de concentração em oceanografia física. E isso permitiu que em 2009 nós abríssemos já a primeira turma para mestrado e doutorado em geofísica, mas com ênfase em oceanografia física. E então nós temos essa possibilidade, e agora vamos tentar lutar para expandir esses horizontes, quem sabe ampliando o nosso programa para incluir outras áreas também da própria oceanografia. Mas é um programa que é muito antigo e que nós tivemos a oportunidade de expandi-lo com essa criação de uma área de concentração em oceanografia física. Então temos diversos projetos em oceanografia, tanto na região costeira e estuarina, que interessa muito a muitas pessoas, a área de Baía de Todos os Santos, né, as áreas costeiras, toda, e também a parte de meso e larga escala, onde você pode fazer oceanografia em escalas maiores. Então, nós temos tanto a área mais concentrada em estuarina e costeira, quanto meso e larga escala. Bacana. A gente já está chegando na fase final do programa, né, Clemente? E eu queria você me respondesse duas questões. A importância da ABECOA para você, lembrando que em 2022 nós iremos realizar o 18º Congresso da ABECOA em Porto Seguro, aqui na Bahia, né? Então estão todos convidados a estar conosco lá. Então novas notícias sobre o Congresso vão estar sendo vinculadas tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook, como na própria página da ABECOA. A Associação dos Estudos do Quaternário, ela tem uma revista científica que aceita textos em português, inglês e espanhol. Então, também, todos são bem-vindos a enviar os artigos para serem avaliados pelos pares e publicar na revista da ABECOA. Então, Clemente, a sua opinião sobre a ABECOA e a década dos oceanos? Então, a ABECOA, eu tive pouca oportunidade de contato com a ABECOA, porque eu venho desse pupurri de áreas da engenharia, depois da meteorologia, então eu acabei ficando um pouco um horizonte mais amplo, e aí eu não tinha muito contato com a ABECOA. Então, eu agradeço também a oportunidade que você me deu de ser apresentado à associação. E a associação, eu entrei no site, vi, incrível, ela já tem 30 anos, né? Foi mais de 30 anos, né? E foi criada em 84, né? Isso. Então, ela tem uma história, promoveu diversos congressos, e eu acho que, então, a importância dela é enorme pelo grande espaço, digamos, não é bem, quero dizer assim, que o fato de ser o quaternário, dela abrigar o quaternário, me foi uma coisa que é muito bonita no sentido de que ela coincide, digamos, a ênfase na qual a associação se dedica para estudar esse período de tempo do quaternário, coincide com o desenvolvimento do próprio homem. O hominídeo, há cerca de 3 milhões de anos, ele estava, né, não era homem, era um hominídeo, estava nas árvores estava ainda querendo conquistar as planícies, né? Então, basicamente, a ABECOA, ela acompanha o homem, acompanha a evolução do homem. Então, eu acho isso muito interessante, de uma associação dedicada aos estudos que estão associados diretamente a esse desenvolvimento do homem como ele é hoje, não é? Então, incluindo agora, claro, mais recentemente o Holoceno, né? Mas eu acho essa parte dos ciclos de Milankovitch, que nessa escala de tempo já estavam bem definidos, é bem aceito que os ciclos de Milankovitch estavam sendo perfeitamente realizados, né? Com esses ciclos de eras glaciais e eras mais quentes
desde esse período. Então, eu acho que a Abeco ela tem essa importância de tentar situar o homem no seu desenvolvimento com o planeta, ou seja, o planeta evoluindo junto com o homem. Eu acho que essa Abeco, para mim, ela tem essa importância porque ela foca nesse período que é justamente o período de surgimento do homem, estudando desse período para cá. Então, essa associação nas suas várias áreas, incluindo geologia, a própria meteorologia, enfim, os estudos de estrutura, de variabilidade de cobertura vegetal nos continentes, enfim, abordando de forma muito ampla todas essas questões, ela pode ser, ela é e será cada vez mais um contribuidor eficaz para a promoção do conhecimento do planeta e o conhecimento da própria evolução do homem, que estão juntos. Então, eu vejo assim essa importância dessa associação em ter vejo através dessa visão, né, a visão integrada do homem com o planeta. Então, ela tem tudo para florescer cada vez mais e crescer, e pode contar comigo para apoiar o crescimento da associação também. Joia. E a década dos oceanos? Bom, a década dos oceanos para mim ainda está um pouco confusa, porque a década dos oceanos ela é basicamente um carimbo, um esforço que vai ser feito, que está sendo feito já de forma global, né, porque ele é promovido pelas Nações Unidas, para que a gente aumente a conscientização da importância da ciência para a sustentabilidade dos oceanos. Então, você tem que investir em pesquisa, investir no conhecimento, para que você possa dar mais condições de sustentabilidade dos próprios oceanos e da nossa sociedade, que depende crucialmente dos oceanos. Entretanto, a década dos oceanos ela abriu para você ofertar programas. O programa que eu mencionei antes, do Goddard Oceanville, que hoje se chama Ocean Predict. O Ocean Predict propôs um programa para a década dos oceanos que foi endossado pelas Nações Unidas. Então, nós temos um programa com vários objetivos nobres, mas, no fundo, não temos nenhum financiamento, zero. Então, ele é mais um carimbo de qualidade, mais um guarda-chuva para que você possa usar esse endosso dessa organização, da ONU, para ir atrás de recursos para você, de fato, desenvolver as ações. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia está desenvolvendo no Brasil um grande esforço de fazer esse mapeamento de brechas que nós temos na nossa infraestrutura, brechas que nós temos na nossa formação de recursos humanos, não é? Foi feito vários workshops no ano passado, regionais, em todo o Brasil, muito discutido, muito bem coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que a Karen da Ciência e Tecnologia, Karen Kopp, ela tem um nome, a Karen do MCT, ela conseguiu trabalhar muito na organização desse workshop, entre outros professores e pesquisadores que atuam na área de oceanografia, é uma coisa construída a muitas mãos. Mas, no fundo, agora, a luta mesmo é que a gente já identificou o que a gente precisa fazer, como se fosse um plano, mas agora a gente tem que ir para realmente a ação, e essas ações demandam financiamento. Então, esse é o grande problema da década dos oceanos, que ele é um grande programa que ele promove a conscientização, promove a discussão, promove o pensamento sobre o que precisa ser feito, mas ele não é uma coisa end-to-end, uma coisa que começa e acaba, porque ele deixa esse final, que é você realmente realizar essas ações, a cargo de cada um se organizar com outros programas multinacionais ou mesmo dentro do Brasil, para você se articular para poder promover as ações concretas. Então, esse lado das ações concretas ainda é um grande desafio para nós. Mas a década dos oceanos certamente servirá para abrir mais espaço na mídia, para abrir mais motivação das pessoas se engajarem, né, em não poluir os oceanos, você poder ter programas de rádio, palestras, textos mais de fácil acesso à comunidade em geral, que não sejam de cunho científico, mas que sejam
tecnicamente bem explicáveis para você poder transmitir as informações que precisa, mas ele vai ser muito importante nessa divulgação da importância dos oceanos. Então, acho que a grande pegada, mérito da década dos oceanos é essa questão de promover uma divulgação maior da importância dos oceanos. Agora, as ações concretas de desenvolvimento vão ficar a cargo de cada um e usar esse guarda-chuva dos programas da ONU para você poder conseguir recursos para poder financiar as ações de fato, sejam em escolas, sejam em programas de pós-graduação, seja em desenvolvimento de novas técnicas, matemáticas ou modelagem, enfim, as várias ramificações que nós temos. Inclusive, conscientização também, que não é só dos oceanos, é do problema do gelo marinho, né? Questão das mudanças climáticas. Então, essa discussão que tem que ser mais bem ventilada, eu acho que a década dos oceanos pode ser muito eficaz em conquistar um espaço maior na discussão dessas questões. Agora, as ações concretas de desenvolvimento científico ficarão dependendo desses financiamentos que ainda estão por vir. Tá certo. Clemente, e para finalizarmos, deixa uma palavra final para os nossos telespectadores. Bom, a minha palavra final é uma palavra de otimismo, de que nós temos muito a conquistar. Então, o conhecimento é uma coisa que vai se desdobrando. Uma vez que você consegue responder uma pergunta, surgem mais perguntas para serem respondidas no futuro. Então, o que eu vejo é que a gente está tendo um grande crescimento do conhecimento pela comunicação, pela capacidade que nós hoje temos de colaborar com pesquisadores de todo mundo, sem sair de casa, não é? Então, é uma coisa nova que nós estamos vivendo. Quero deixar essa palavra de muito otimismo quanto a esse potencial e esse crescimento que nós vamos ter no conhecimento, e que, associado a isso, temos que ter também a nossa responsabilidade e o nosso dever de lutar para fazer tudo cada vez melhor e não ser a gente contribuir de fato para o crescimento da nossa sociedade, para o crescimento do planeta, para a sua sustentabilidade, com ações também. Eu vejo hoje muita gente discutindo muito, mas fazendo pouco. Então, a minha palavra é que um otimismo, mas é um otimismo que não vai cair de graça, é um otimismo que nós temos que conquistar, que nós temos que lutar por ele. Então, a minha carreira, ela mostrou isso. Eu não sou famosíssimo, eu não sou um candidato a prêmio Nobel, mas tudo que eu tenho hoje foi pelo meu esforço. Então, eu acho que nós temos que conquistar o nosso espaço e a gente tem que conquistar não só para nós, mas também para o bem comum. Então, a palavra que eu deixo é uma palavra de otimismo com esse potencial que nós temos hoje para tentar resolver os nossos problemas e ter uma qualidade de vida cada vez melhor para nós e para as gerações que virão. Maravilha. Então, seguimos em frente, que a vida não espera. Até mais. Valeu, muito obrigado, Ricardo. Um prazer.